Ok, pessoal, estamos aqui para resolver algumas questões aqui para a nossa prova. Vou responder aqui a quarta questão da nossa lista 2, que fala o seguinte: uma trincheira para assentamento de tubulação será escavada em um solo arenoso. O engenheiro precisa estimar o volume de vazios no trecho de 10 metros de comprimento, 1 metro de largura e 1,2 metros de profundidade, sabendo que o índice de vazios é 0,65. Então ele pede para determinar o volume total de vazios e comente sobre a importância dessa estimativa na drenagem da obra. Bem, vamos lá. Vamos entender aqui a nossa questão. Nós temos aqui o nosso terreno, temos aqui uma vala que será escavada e nesta vala nós vamos ter, uma tubulação em que será, posicionar aqui um pouco melhor, ela será inserida, A questão ela me dá que essa vala tem 1 metro por 1,2 e 10 metros de comprimento. Então isso aqui eu consigo calcular o volume total, que é 10 metros vezes 1 vezes 1,2. Então nosso volume total vai ser 12 metros cúbicos. Ok. Nós sabemos que o índice de vazios é 0,65. Então, o nosso índice de vazios é 0,65, que é volume de vazios sobre volume das partículas sólidas. Mas nós temos o volume total, que é 12. Bem, para encontrar o volume de vazios, nós podemos fazer o seguinte. Nós sabemos que, por exemplo, a porosidade é volume de vazios sobre volume total. E sabemos que a porosidade é o índice de vazios sobre 1 mais o índice de vazios. Então, índice de vazios sobre 1 mais índice de vazios vai ser igual a volume de vazios que eu quero saber dividido pelo volume total. Toda vida que você tiver um problema que envolve o volume total, você tem que recorrer, na maioria das vezes, à porosidade desse material. Então, 0,65 sobre 1 mais 0,65, isso é igual ao volume de vazios que eu quero saber, dividido pelo volume total, que é 12. Bem, deixa eu pegar aqui a calculadora. Ok. 12 vezes 0,65 dividido por 1,65. 4,73. Então, nosso volume de vazios é 4,73 metros cúbicos. Ok. Bate aí com o gabarito, beleza? Ele pergunta assim: comente a importância dessa estimativa na drenagem da obra. Bem, eu falei a vocês que nós teríamos aqui, a colocação de uma tubulação e depois faríamos aqui então um reaterro, não vai ficar a tubulação aí aberta dentro dessa vala. O que acontece, gente?
Qual a importância do índice vazios, né, e do volume de vazios para uma obra como essa? Primeiro ponto que você tem que analisar é o seguinte: se você olhar bem os valores médios de índice vazios, por exemplo, temos pedregulho, areia, silt, argila. Argila, por exemplo, pessoal, um índice vazios médio é algo em torno de 1,2. Silt, 0,9. Areia, 0,6. Pedregulho, 0,3. Estou dando aqui alguns valores médios, né? Então vocês podem perceber que quanto maior a granulometria, por exemplo, pedregulho, menor o índice vazios, tá? Então, o índice vazios ele te diz muita coisa. O índice vazio de 0,6, apesar de no enunciado já falar que é uma areia, dá para você ter uma noção que aquele material, o quão permeável é, no caso, né, um solo arenoso, ele é muito permeável, e dá para você ter uma ideia que, né, pelo índice vazios, você tem, né, não o volume de vazios em si, mas os vazios em si eles são muito maiores. É por isso que dá-se preferência a solos mais granulares para obras de drenagem do que solos mais finos, por exemplo, argila, que os vazios, ele tem um volume muito grande de vazios? Tem, mas o vazio em si de uma argila é muito pequenininho, e isso é ruim para a drenagem. Então imaginem, por exemplo, nesse tipo de obra, você ter, por exemplo, uma fissura nessa tubulação, um vazamento, e aí a água começa a vazar aí dentro desse material. Se é um solo argiloso, pessoal, o solo argiloso ele tem uma baixa permeabilidade, ele vai ter uma certa dificuldade de drenar esse excedente de água. Mas, né, para um solo mais arenoso, mais permeável, né, isso vai ser, né, para a obra em si vai ser muito bom, porque se você tiver um excedente de água ali, se você tiver um vazamento ou qualquer coisa do tipo, esse material em volta, esse material aqui em volta, ele vai absorver com mais facilidade porque tem vazios muito maiores, certo? Não só isso, né? Você pode, por exemplo, utilizar esse parâmetro até no próprio reaterro, né? Quando você vai fazer o reaterro, se você sabe o índice vazios, você consegue saber, por exemplo, qual seria a umidade, né, que você adotaria, né? Quanto de água você pode acrescentar a esse solo, né? Você saber o volume de vazios é importantíssimo para esse cálculo de quanto de água você tem que acrescentar e, enfim. Então, pessoal, com isso nós concluímos aqui a questão. Um forte abraço e até a próxima.